Uma mulher, então, ficou gravemente ferida após sofrer mais de 20 golpes de faca em Brumadinho. Quem que é? Quem que é o autor? Ex-companheiro de 41 anos. E detalhes, o crime aconteceu no dia do aniversário da mulher. Ô, Maiara Foco, pelo amor de Deus, se eu ficar aqui o dia inteiro, nós vamos falar o dia inteiro de ataque de homens contra as mulheres. Meu Deus do céu, que praga que é isso no Brasil? Pois é, Mauro, é mais um caso que nós vamos mostrar. Bom dia para você, um ótimo dia a todos que nos acompanham. E dessa vez aconteceu na cidade de Brumadinho, no último dia 14, por volta das 8 horas da noite. Nós estamos aqui com a Cleusa Messias de Souza, ela que tem 36 anos e foi vítima dessas agressões, ainda está aqui com alguns ferimentos e se recupera tanto dos ferimentos quanto do trauma, que deve ser a parte mais difícil, né, Cleusa? Obrigada por receber a gente e por conversar com a gente para que outras mulheres que estejam na mesma situação se inspirem em você para que também denunciem esses agressores. Eu queria que você começasse me contando como que foi esse relacionamento, vocês ficaram juntos durante 20 anos, tem 3 filhos, ele sempre foi agressivo? Ele era bem nervoso, ciumento, né, agressivo verbalmente. Ele era assim, sabe? Mas ele era uma pessoa tranquila também, ajudava no dever de casa das crianças. Mauro, aqui está do meu lado a filha, que é a Samara Cristina, que ela vai me ajudar a contar essa história, porque a gente compreende que é um momento muito difícil aqui para a Cleusa, e aí, mesmo que nós tenhamos o dever de mostrar esse caso, a gente tem que entender que é um momento muito complicado, então eu pedi a ajuda da filha dela para conversar com a gente. Samara, então conta para mim, por favor, o seu pai, que é o autor dessas agressões, como que tudo aconteceu, como é que você ficou sabendo? Eu recebi uma ligação dos vizinhos falando que a minha mãe tinha sido esfaqueada e que era para mim ir para lá urgente. E aí, nisso, eles não disse mais nada, só desligou. E aí, os meninos disseram que os 3 filhos, né, que estavam lá na hora, as crianças, tinham ido para a rua para pedir socorro, porque ele fugiu. Assim que as crianças foram tudo para a rua, ele fugiu. E há um agravante nessa história, claro, que além do trauma que a sua mãe viveu e dos ferimentos que ela ainda está se recuperando, os seus irmãos acompanharam essa agressão, infelizmente, né? Acompanharam o Samuel, pode falar o nome dele? O meu irmão, ele estava na hora, né? Ele foi, acredito que ele tenha ido no quarto para poder vestir roupa, que ele estava tomando banho. Nisso ele viu a cena e conseguiu pular a janela, porque eu acredito que na hora que meu pai virou para poder fechar a porta, que eu acredito que ele ia fazer alguma coisa com ele também, meu irmão foi mais rápido e conseguiu pular a janela e foi para a rua para pedir ajuda junto com as minhas irmãs. E as suas irmãs são gêmeas, né? Elas têm 9 anos. Sim, ela tem 9 anos e foram todos 3 para a rua para pedir socorro. Foi graças a essa atitude de crianças desesperadas ali diante da situação da mãe que o pior não aconteceu, né? Foi, porque a partir do momento que foram todos 3 para a rua, em questão de minutos, ele também saiu para a rua. Pegou a moto dele, né, e fugiu. Agora vou tentar conversar de novo aqui com a Cleusa. Cleusa, me desculpa, tá, ter que insistir nesse caso, mas a gente tem que pensar na importância que isso tem para outras mulheres e no combate à violência doméstica. Cleusa, e aí vocês já estavam juntos há 20 anos e já estava 2 meses, você já tinha avisado que queria separação. Que eu estava em processo de divórcio já. Mês que vem o divórcio, ele sabia. Aí ele me perguntou no quarto, você vai querer separar mesmo o divórcio? Falei, vou. Aí nisso ele já veio, arrancou do bolso uma faca. Aí eu tentei segurar. Depois eu só senti uma pancada na cabeça e eu caí no chão e não vi mais nada. Foi nesse momento que ela gritou e os meninos começaram a desesperar. Gritei a minha menina. Falei, seu pai! Aí ela, não sei o que começou a agir lá, chamou os vizinhos, não sei o que aconteceu. Mas eu fiquei desacordada um tempinho. Foi o momento, acho que ele começou a fazer os ferimentos, né? Tem muitos ferimentos nos meus braços, no pescoço. E, Mauro, eles contaram, né, depois que ela voltou para casa e conseguiu estancar ali o sangramento, depois que ela liberou, teve alta do hospital, né? Foram mais de 40 facadas que ela conseguiu, que eles conseguiram contar aqui a família. Infelizmente, uma situação muito triste. E aconteceu no dia do aniversário
da Samara, que é filha do casal. Então ela estava em casa, o clima, na verdade ela tinha saído para comemorar o aniversário, o clima da família era tranquilo, né? Você não esperava que isso fosse acontecer, mesmo que ele já tivesse se demonstrado um homem agressivo com as palavras, nunca tinha te agredido. Não, porque ele tinha pavor de sangue. Quem levava as crianças para tomar vacina, tirar sangue, era eu, tudo eu. Ele tinha pavor de sangue. Eu não sei por que ele tomou essa atitude. E depois disso tudo ele fugiu e não foi mais visto? Não foi mais isso, eu não sei. E a Samara tem a informação de que as pessoas viram ele aqui perto, onde que ele estava com a moto, andando, depois que isso tudo aconteceu? Viram ele no funil, né, a parte que ele chama de terminal da Mineirita. Viram ele lá, ele parou a moto, tanto que ele nem colocou o descanso direito, e disseram que viram ele descendo a mata. Só que a polícia, até onde a gente sabe, disse que não tem rastro nenhum de que alguém andou lá. A gente acredita que ou alguém ajudou ele, né, a fugir, ou ele conseguiu pegar carona com alguém que passou lá perto. E agora, Mauro, chama atenção, né? Todos esses casos que a gente conta aqui, esses homens que são agressores de mulheres, eles têm um perfil bem parecido. Ela me contou agora há pouco que ele tinha parado de trabalhar e era ela que sustentava ele. Foi assim durante um período, né? Foi. Como que foi para você, Samara, esse período em que seu pai simplesmente parou de trabalhar e a sua mãe é que teve que assumir as contas da casa? Mas foi um período bem difícil, né? Porque a família toda, meu avô, minha mãe mandava vaga de emprego para ele falava que não queria trabalhar, que não era para mandar nada para ele, que ele não queria. Tanto que ele só ficava em casa, deitado, mexendo no celular. Nem para lavar vasilha ele fazia nada. Minha mãe chegava em casa e do mesmo jeito que as coisas que a minha mãe tinha deixado a casa, ele deixava. Não fazia nada, nada. Nem a coberta do quarto ele era capaz de dobrar. E durante esse período de casamento que você acompanhou, né, foram 20 anos do casal junto, como que era o seu pai? Ele geralmente brigava com a sua mãe, as discussões eram constantes, eram agressões em palavras, como que você viu tudo isso? Assim, o que eu presenciei desde criança é que ele sempre foi uma pessoa verbalmente violenta. Ele nunca chegou a colocar a mão de né, agressão nem nada, mas sempre agressivo verbalmente, de xingar mesmo, não tinha respeito por mim ser criança, nem pensava que eu podia ter traumas futuros sobre isso, e nem meus irmãos, né, porque meus irmãos também chegou a presenciar. Mas de fazer o que ele fez mesmo, ninguém esperava, porque, assim, meu pai sempre correu atrás de tudo, sempre fez de tudo, nunca deixou faltar nada. Ninguém esperava que ele fosse fazer isso, de ele começar a agir a forma que ele começou a agir. Foi uma surpresa para todo mundo, apesar de que ele já estava dando ali alguns sinais de que algo estava errado. Ele sempre foi uma pessoa verbalmente violenta. Agora, esperar fazer o que ele fez, ninguém esperava assim. E agora, o que vocês desejam, né? Essa pergunta pode parecer que seja uma pergunta muito óbvia, com uma resposta que a gente já imagina, mas só quem viveu essa experiência sabe, né? O que vocês desejam agora, que ele seja encontrado, o que vai ser daqui para frente? Você quer falar? Ele tem que pagar, né? Porque ele fez ficar o resto da vida dele, em prisão. E você, Samara? É difícil falar porque é pai, né? Também tem esse outro lado. Por mim, ele podia ser encontrado até morto. Eu não importo se ele está vivo, se ele está morto. Eu quero que ele seja assado, porque, assim, para mim, até para dormir é difícil saber que ele está andando por aí. Vocês estão com medo ainda? É. Pois é, Mauro, a Polícia Civil informou que está investigando esse caso. Este homem de 41 anos ainda não foi localizado, ele está sendo procurado. E é mais um caso que a gente mostra, né, Mauro? Porque a gente viu aqui no relato das duas que a violência doméstica ela tem várias camadas. Primeiro começa ali com uma agressão verbal, um nome feio que fala para a esposa, ali um grito, uma discussão mais enérgica. Ali depois começa a partir da violência patrimonial, da violência financeira, violência psicológica, até culminar, infelizmente, no que a gente está acompanhando aqui agora, que foi a violência de fato em que a mulher acabou sofrendo uma tentativa de feminicídio, porque, né, são várias facadas e ela sobreviveu porque os filhos, desesperados, foram muito corajosos e conseguiram pedir ajuda, Mauro.